Olá, meu nome é Thales e meu trabalho é intitulado Seleção em sílico de peptídeos bioativos a partir da osmotina de Calotropis procera e está sob a orientação do professor Dr. Jefferson Soares de Oliveira. Antes da era dos antibióticos, as bactérias foram responsáveis por infecções que prejudicavam a saúde do homem, e em resposta, a descoberta dos antibacterianos foi de grande importância para o combate a estes patógenos. No entanto, as bactérias se tornaram resistentes, voltando a preocupar a medicina moderna. Segundo a OMS, cerca de 700 mil pessoas morreram devido a infecções com cepas bacterianas resistentes em 2019, sendo Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e Klebsiella pneumoniae as principais encontradas. Os peptídeos são caracterizados como moléculas curtas de cargas positivas, balancear a proporção de aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos, podendo apresentar hélice. Estas moléculas exibem potente atividade antibacteriana com alta afinidade por membranas. A Calotropis procera é uma planta produtora de látex, sendo este uma mistura complexa na qual se encontram diversos fitoconstituintes, como as proteínas, e dentre elas, em uma pequena quantidade, encontra-se a osmotina, uma proteína que já demonstrou diversas atividades biológicas. Os objetivos gerais são selecionar peptídeos a partir de proteínas de fungos acíferos, com vista ao desenvolvimento de moléculas sintéticas com ação antibacteriana. Os objetivos específicos são selecionar peptídeos com potencial antibacteriano, caracterizar os peptídeos quanto ao ponto isoelétrico, massa molecular, resistência a enzimas proteolíticas e estrutura, determinar o potencial antibacteriano dos peptídeos in sílico e avaliar os peptídeos quanto a aspectos alergênicos, tóxicos e hemolíticos. A proteína foi resgatada do banco de dados do NCBI sob código PDB 4L2J e, em seguida, o DPaBB foi utilizado para prever peptídeos entre 5 e 20 resíduos de aminoácidos e com propriedades antibiofilme. Os peptídeos que apresentaram essas duas propriedades foram testados utilizando o CEL-PPD para análise de seus potenciais penetrantes em célula. Por fim, os peptídeos que apresentaram essas duas propriedades tiveram suas características fisicoquímicas avaliadas pela ferramenta APD3. A estabilidade gastrointestinal foi analisada utilizando o Peptide Cutter e o HPL, e os peptídeos tiveram estrutura prevista pelo PepFold 3, e em seguida os modelos obtidos foram analisados utilizando o gráfico de Ramachandra, e por fim as análises visuais foram feitas através do PyMol. O potencial alergênico foi analisado através da ferramenta de previsão de peptídeos alergênicos, a toxicidade foi averiguada através do ToxinPred, e o potencial hemolítico foi medido pela ferramenta EMOP. Já o potencial antibacteriano foi averiguado através do IMPRED, e em seguida foi realizada uma análise comparativa com peptídeos antimicrobianos presentes no APD3. Foram obtidos 738 peptídeos, e desses, 37 apresentaram atividade antibiofilme. Quanto à penetração em célula, apenas um demonstrou essa atividade, e esse peptídeo recebeu o nome de CP-osmopep. O peptídeo apresentou ponto isoelétrico de 12 e carga líquida de mais 2. Tal resultado indica cargas positivas em pH homeostático humano. A hidrofobicidade do peptídeo foi de 40%, que é comumente encontrada em peptídeos antimicrobianos. E o peptídeo previsto demonstrou capacidade intermediária para o índice de Bowman. A meia-vida gastrointestinal foi superior a 1 segundo, sendo considerada alta estabilidade. Quanto à presença de locais de clivagem, a tripsina foi capaz de quebrar o peptídeo em seus aminoácidos de arginina, e esses resíduos já são conhecidos na literatura como alvos da tripsina, pois ela os quebra na região C-terminal. Foram obtidos 5 modelos com a melhor energia SLPEP, e esses modelos foram analisados pelo gráfico de Ramachandra, mostrando que o modelo 2 correspondia a 100% de seus resíduos de aminoácidos em regiões favoráveis, sendo o modelo representativo de escolha. O potencial alergênico foi ausente, indicando a não presença de etíopos que são reconhecidos por anticorpos de imunoglobulina E. A toxicidade também demonstrou-se ausente. E a probabilidade de peptídeo causar hemólise foi de 33%. Estudos relatados na literatura mostram que outros peptídeos com probabilidade superior a 40% não demonstraram hemólise em testes in vitro, levando a crermos que o mesmo acontecerá com o peptídeo deste estudo. O peptídeo CP-osmopep obteve 31% de probabilidade de possuir atividade antibacteriana. Além disso, as análises comparativas mostraram que o peptídeo possui similaridade de 40% com o peptídeo carnosin UI49, detentor de atividade antibacteriana contra bactérias gram-positivas e negativas. Em estudos concomitantes a este, a alteração de uma glicina por um triptofano na terceira posição do peptídeo foi capaz de alterar a hidrofobicidade para 50% e elevar a capacidade antimicrobiana para 66%. Dias e colaboradores estudaram 2 peptídeos através da mesma ferramenta, obtendo valor de 78% e 80%. Quando testados in vitro, os peptídeos apresentaram atividade contra E. coli, Klebsiella e S. aureus. Outro estudo, conduzido por Lula e colaboradores, avaliaram o in sílico um peptídeo que possuía probabilidade de 78%, e quando testado in vitro, o peptídeo apresentou atividade contra S. aureus, Pseudomonas, E. coli, Salmonella e outras bactérias não patogênicas. A partir da análise da sequência de aminoácidos das osmotina de Calotropis procera, foi possível a projeção de um peptídeo com capacidade antibiofilme e penetrante em célula. Suas características fisicoquímicas apontam semelhança com peptídeos e boa estabilidade em ambiente gastrointestinal. As análises das atividades biológicas nocivas mostraram a ausência de toxicidade e alergenicidade, além de baixa probabilidade de causar hemólise. Também foi realizada uma previsão de atividade antibacteriana, que se demonstrou pouco provável. Contudo, os estudos in sílico possibilitam um loop de tentativa e erro, permitindo que a molécula passe por modificações para ser aperfeiçoada. Agradeço essas instituições pelo apoio e essas são algumas das referências.